Uma das melhores maneiras de aproveitar a abundância é começar a dar e dar, antes de realmente estar pronto para dar. A maioria das pessoas está aprisionada pela deficiência da motivação que, à medida que você avalia todas as coisas que estão faltando na sua vida, começa a estabelecer um plano para reparar todas essas deficiências. Precisa de mais dinheiro, precisa de mais força, precisa de mais poder, precisa de mais beleza, mais posses e assim por diante. A lista não tem fim. Quando você acredita que quando conseguir essas coisas, terá mais prosperidade, está enganado. Você nunca pode experimentar a prosperidade de uma mentalidade que está sofrendo de uma doença de pedir mais da abundância. Quando você manifesta abundância, você recebe abundância. Uma das melhores maneiras de manifestar abundância está no poder de dar. Uma das melhores maneiras de aproveitar a abundância é começar a dar e dar, antes de realmente estar pronto para dar. E estou dizendo isso porque tive que aprender isso da maneira mais difícil. Estou lutando, e estou na pobreza. Mas estou indo a todas as palestras gratuitas que posso, estou lendo livros da biblioteca e estou fazendo o meu melhor para trabalhar em mim mesmo. Todo mundo está falando sobre dar, porque o universo vai te voltar 10 vezes mais, vai transbordar sua vida de bênçãos. E eu fico tipo sim, certo, vou dar mais quando tiver mais para dar. E eu seria teimoso assim até perceber, através de muitos livros de minha autoexploração e crenças, que enquanto eu me segurasse, eu estava vindo daquela mentalidade de escassez. Eu tinha que saber por que eu não daria a menos que eu acreditasse que não há o suficiente para mim ou não há o suficiente no universo, não há o suficiente para que ele volte. Eu de alguma forma pensava que a abundância era uma mentira. E enquanto eu vivia isso, adivinhem, eu estava em escassez. Eu estava quebrado. Então, quando eu comecei, relutante e ceticamente, a dar mais um pouco de dinheiro, você sabe, então eu dava algumas outras coisas que eu tinha que eram extras, fossem livros ou algumas roupas ou algo assim. Em primeiro lugar, eu comecei a sentir esta abundância e então a minha energia começou a subir. Você sabe, eu posso ver mais abundância no mundo porque estou começando a praticar a abundância em um nível pequeno. Mas então outra coisa aconteceu, parece piada, mas é tipo um soco que deixa você tonto, começa a aparecer dinheiro, mais do que eu estava dando. E enquanto eu olhava para isso, percebi que o universo tinha aberto uma janela ou que eu tinha criado esta janela. Então, em outras palavras, quanto mais eu dou, a janela parece aumentar e dar mais. Se eu dou apenas um pouquinho, eu crio um pequeno buraco para o universo enviar de volta para mim. Mas se eu der mais, mais virá. Então, se você quer mais, deve dar mais. Mas você tem que começar mesmo quando não estiver pronto para isso. Você tem que começar antes de estar pronto. Você tem que começar a dar antes de estar pronto para dar, e desta forma começar a receber. Outra maneira eficaz de atrair riqueza abundante é pensar e sentir primeiro, tornar realidade na sua mente, e então, a abundância é criada para você. As riquezas começam em sua mente. Você deve perceber que todos aqueles que acumularam grandes fortunas primeiro fizeram com uma certa quantidade de sonhos, esperanças, desejos e planejamentos para o dinheiro adquirido. Elabore um sistema em sua mente que permita que você se imagine vivendo uma vida próspera com todas as coisas materiais que são necessárias. Mande a escassez para fora de sua mente. Substitua os pensamentos negativos por pensamentos positivos. Existem alguns hábitos excepcionais que geralmente os ricos praticam como um modo de vida. Os ricos têm 7 hábitos financeiros poderosos. Esses hábitos não apenas os fazem adquirir riqueza, mas também os ajudam a administrar e manter a riqueza. O primeiro hábito é a prática de se pagar primeiro. Muitos anos atrás, um homem chamado Claassen escreveu um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Este livro se tornou um best-seller mundial. Vendeu milhões e milhões de cópias em todos os idiomas, e tem um princípio básico no livro, que não é muito grande, que diz, pague-se primeiro. Resolva hoje que você vai economizar e investir pelo menos 10% da sua renda ao longo de sua vida profissional. Tire 10% da sua renda, do topo do seu salário cada vez que receber um. Pague-se primeiro e coloque-o em uma conta especial para acumulação financeira.
E o que queremos dizer com pague a si mesmo primeiro é isso mesmo. Cada dinheiro que entrar separe 10%. Você tira uma porcentagem do topo. Agora, não é a porcentagem exata que é importante. O importante é que você faça isso com cada quantia que entra em sua casa, com cada moeda. Você faz isso com cada uma, porque é o hábito que é o mais importante. E ao colocar esse dinheiro de lado, isso força a fazer duas coisas. Primeiro, isso força você a ser muito criativo sobre como vai pagar suas contas, e você é criativo. Número 2, o mais importante, você está se pagando e está construindo seu futuro financeiro. Você está criando dinheiro para investir em seu futuro, e isso é o mais importante. Agora pare por um momento e pergunte a si mesmo, com que frequência você se paga? Menos de 5 pessoas em cada 100 pagam a si mesmas. E se você perguntasse aos outros 95 por que eles não o fazem, eles provavelmente lhe diriam que quando eles pagam a todos os outros, não sobra nada para eles. Um segundo hábito é poupar e investir. Por que algumas pessoas ganham 10 vezes mais dinheiro durante a vida do que o resto de nós? Eles trabalham 10 vezes mais? Eles são 10 vezes mais inteligentes? Claro que não. As pessoas ricas adoram economizar dinheiro gastando com sabedoria e investem 10% do que ganham. Não é o quanto você ganha. É o quanto você mantém que importa. Desenvolver esse hábito vitalício de economizar e investir seu dinheiro não é fácil. Requer tremenda determinação e força de vontade. Você tem que definir isso como um objetivo. Você tem que escrevê-lo. Você tem que fazer um plano. Você tem que trabalhar nisso o tempo todo. Mas uma vez que essa prática se torna automático, seu sucesso financeiro está praticamente garantido. As pessoas ricas veem cada centavo e dinheiro como uma semente capaz de se tornar uma árvore de dinheiro. Eles são bem-sucedidos em cada centavo que investem porque sabem a energia que o dinheiro tem. Dinheiro atrai mais dinheiro. Eles mantêm uma parte do dinheiro para fins de reprodução, mas há uma lei de Parkinson que diz que as despesas aumentam para atender à receita. Isso significa que não importa quanto você ganhe, você tende a gastar muito e um pouco mais. Como resultado, você nunca avança e nunca sai da dívida. Seu trabalho é quebrar a lei de Parkinson. Agora você precisa do terceiro hábito. O terceiro hábito é praticar a frugalidade, tornando-se frugal. Ser frugal significa ser muito sábio com seu dinheiro e como você o administra para economizar. Você deve aprender a arte de gastar. A chave para você é praticar frugalidade, frugalidade, frugalidade em todas as coisas. Tenha muito cuidado com cada centavo, especialmente no início de sua vida profissional. Você deve questionar cada despesa, atrasar ou adiar decisões de compra importantes por pelo menos uma semana, se não um mês. Quanto mais você adiar a decisão de compra, melhor será sua decisão e melhor preço você obterá naquele momento. Gastar demais pode causar estragos em seus objetivos financeiros. Isso o mantém endividado, evita que você economize o máximo que puder e direciona seu foco para mais consumo do que para a criação e acumulação de riqueza. Há um velho ditado russo que gastar é rápido e ganhar é longo. Portanto, seja muito prudente e sábio na hora de gastar. O quarto hábito é cuidar do seu negócio ou do emprego que você tem como prioridade número 1 em questões financeiras. Bem, a lei de compensação é uma lei, e é muito exata. Eu quero que você realmente preste atenção nisso, porque esta lei afirma claramente que a quantidade de dinheiro que você ganha está na proporção direta para a importância do que você faz, sua capacidade de fazê-lo e a dificuldade. Então você tem que se tornar muito bom em suprir a necessidade. Bem, você tem que se decidir. Você vai ficar muito bom nisso. Você vai se tornar muito bom nisso. E quando você faz isso, então você se torna quase que insubstituível, quase, porque não existe uma pessoa indispensável, mas algumas pessoas são muito difíceis de substituir. E se você for uma dessas, eu garanto a você, você pode ganhar muito dinheiro. A resposta para mim é que este é o momento mais prático na história do tempo para ser um empreendedor. E se você tiver 1% pensando em fazer isso, faça. E saiba que isso talvez te custe um pouco do seu lazer. Você vai talvez deixe de ficar assistindo seu programa favorito. Talvez deixe de ter tempo para beber algumas cervejas com seus amigos. Mas,
Você não pode desistir disso por um ano para mudar toda a sua vida? Eu penso. Você sabe, um arrependimento é o arrependimento de não ganhar dinheiro. Ele vai voltar. Imagine que você chegou a 87 anos, que está deitado, sabe, está doente aos 87 anos, deitado no sofá, e por algum motivo desconhecido, lembra de assistir a esse vídeo e se perguntar, tipo, por que não comecei aquela empresa de chapéus? Isso é ruim. Se você já pensou que era um empresário ou um vendedor ou queria fazer um produto ou vender algo ou fazê-lo por conta própria, este é o momento. O quinto hábito é assumir riscos educados ou riscos calculados. Riscos são basicamente 5 tipos que você deve considerar. O primeiro tipo é o mais simples. É o risco que não é você que corre. É a decisão que você não precisa fazer ou a aposta na qual você não precisa se envolver. Sempre que puder delegar um ato que envolva incerteza, você pode reduzir o risco de perder tempo e dinheiro e aumentar sua probabilidade de sucesso a longo prazo. Lembre-se, existem certos riscos que não são seus, então não os corra. O segundo tipo de risco é o risco desnecessário. Você se envolve em um risco desnecessário quando age precipitadamente sem informações suficientes ou sem tomar tempo para pensar cuidadosamente sobre isso com antecedência. Muitos dos erros que você cometeu e eu também, ocorreram porque você agiu sem pensar, ou seja, você agiu sem se dar ao trabalho de minimizar os riscos envolvidos. O terceiro tipo de risco é o risco que você pode correr, convocando uma nova perspectiva, acompanhando um lead e explorando uma nova oportunidade. Todos são riscos que você pode correr. Nesses casos, o custo da falha é muito baixo, enquanto as recompensas do sucesso podem ser muito grandes. O quarto tipo de risco é o risco que você não pode correr. As consequências de cometer um erro seriam enormes demais. Você não pode apostar toda a sua empresa ou toda a sua banca em especulações de qualquer tipo. Você não pode se dar ao luxo de comprometer todos os seus recursos em um único projeto e fazer com que todo o seu sucesso ou fracasso dependa do resultado desse projeto. O quinto tipo de risco é o risco que você não pode deixar de correr. O lado negativo pode ser caro, mas o lado positivo é tão empolgante que vale muito a pena correr atrás dele. Se você está trabalhando em um grande cliente potencial cuja sede fica muito longe de seu escritório principal, certamente é um risco viajar até lá e voltar várias vezes, mas é um risco que você não pode se dar ao luxo de não correr. Se a perspectiva ou o negócio se materializar, isso pode fazer uma grande diferença para você e sua empresa. Lembre-se de que sua capacidade de assumir riscos calculados com confiança na direção de seus objetivos o levará ao sucesso. Portanto, antes de arriscar, pergunte-se sempre a pior opção possível. Pergunte qual é a pior coisa que pode acontecer se esse risco não funcionar. Se você não pode arcar com a pior coisa possível que poderia acontecer, não faça isso em primeiro lugar. No próximo vídeo você vai ver a quarta e última parte deste documentário, de Milionário, o Projeto. Obrigado por chegar até aqui. Gratidão.